CBN em Pauta, com Edir Viegas. Bom dia, Edir Viegas. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos. E o assunto que nós temos hoje está quentíssimo, em pauta neste momento. Não está em pauta no plenário, mas está em pauta nas galerias e nos bastidores da Assembleia Legislativa nesta manhã, né? Que é aí a proposta do tarifaço imposto aí pelo Tribunal de Justiça, né? Exatamente, Lígia. Para quem esperava receber um presente do Papai Noel esse ano, recebeu um presente de grego, que vale a partir do ano que vem e está sendo distribuída a nós todos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. É o seguinte... Quer dizer, não foi aprovado ainda. Não foi aprovado então ainda. não é ainda o presente de grego, né? Está na fase do embrulho. Pois é. Tá? Está sendo embrulhada aí, cabe à Assembleia Foi despachado ainda. Fechar esse pacote ou não. Vamos ao que está acontecendo. O Tribunal de Justiça encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto que altera a Lei 779, que trata do regimento de custas de Mato Grosso do Sul. Então, toda ação que o cidadão ajuiza, seja ele pessoa física ou jurídica, ele tem um percentual que é calculado em unidade fiscal, o valor que ele vai pagar de custas para poder ajuizar a ação. Pois bem, o Tribunal de Justiça, com um argumento que para lá de esdrúxulo, para dizer o mínimo, ele diz o seguinte: mandou esse pedido para mexer nas custas para apenas 3 tipos de ações, né? Que vai ter esse reajuste. É a questão quando você entra com ação de busca e apreensão, alienação fiduciária e seguros. Mexe diretamente com veículos, né? Veículos, com relação de consumo também, né? Porque hoje você tem uma relação de consumo, por exemplo, com a Casa Bahia, mas tem uma relação de consumo também com os bancos, que o judiciário já entendeu, já pacificou que a relação com os bancos é uma relação consumerista, certo? E aí vem o tribunal e diz o seguinte, que no caso das ações contra bancos, são ações complexas e tem muita ação, então nós vamos aumentar um pouco o valor das taxas aí, porque tem muita ação. Muita ação. Mas aí o tribunal faz algumas contas e mandam aí os números de processos. Por exemplo, diz que nas 3 varas aí bancárias tramitam 12.618 processos. É muito processo? Depende do que você avalia por muito processo. Se você divide esse valor conforme a OAB estadual fez as contas, esses 12.618 processos, você não vai ter nada além do que as outras demais varas especializadas têm, como a de família, né? Vai chegar aí no 4 mil e poucos processos, que é o natural. Então não se justifica. A ação de seguro e a ação de busca e apreensão, ela não tem muita novidade, muita complexidade. Você faz cálculos, o banco entra, o sujeito não pagou a prestação do carro, eu vou entrar com a busca e apreensão ou algum outro bem. E é matéria de direito, exige pouco cálculo. A OAB, inclusive, já se posicionou dizendo que essa proposta é inconstitucional. E passou pela CCJ, lá na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados avaliaram que, como veio do Judiciário, o projeto, não o mérito da questão, né, não a o projeto é constitucional, mas não o mérito. E aí passou pela CCJ. Né? É difícil você tentar fazer, como é que fala? Fritar o ovo sem quebrar os ovos, né? Não tem como. Eu ouvi a manifestação de um deputado, de um dos 5 deputados da comissão. São eles: Gerson Claro, Paulo Duarte, que é o relator, Barbosinha, Evander Vendramini e o professor Rinaldo. Desses 5, apenas o professor Rinaldo foi contra a constitucionalidade, ela se manifestou contra a constitucionalidade. O Paulo Duarte vem e diz o seguinte: olha, as pessoas estão fazendo confusão, nós não julgamos o mérito, julgamos a constitucionalidade. Ora, não dá para você separar as duas coisas, ou é constitucional ou não é constitucional, não tem meio termo, não existe meio grávido aí, né? Então, agora o projeto vai para o plenário, começaram as pressões da OAB,
da Associação dos Advogados. Ele não estava em pauta hoje, e o pessoal já foi lá, né? Temos a associação lá, os advogados. Então, nós temos duas entidades aí. Ao mesmo tempo que a OAB já antecipa dizendo que vai provocar o Conselho Federal para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, caso seja aprovado e sancionado, a Associação dos Advogados já propõe a realização de uma audiência pública. E vale a pena fazer essa reunião, essa audiência pública, porque nós estamos aí no apagar das luzes da atual legislatura. Né? Em janeiro, nós temos um novo governo, um novo chefe do Poder Executivo. E em fevereiro, os novos deputados. Dessa comissão da CCJ que se manifestaram no projeto, o Paulo Duarte, o Barbosinha e o Evander Vendramini não estarão mais aí a partir do ano que vem. Ou seja, de 5 membros, 2 foram reeleitos, 3 não. Então não é um momento, de fato, para que votar de afogadilho? É uma matéria que mexe com o bolso de todo mundo. Vamos usar um exemplo aqui, Lígia, claro, para que a pessoa entender. Eu vou numa concessionária, compro um veículo. Passado um tempo, deu um problema no veículo, eu vou entrar com uma ação contra a concessionária. Aí, se eu entrando com a ação contra a concessionária hoje, eu desembolso um valor. Mas, de 4.720, se fosse hoje. Vai dobrar isso aí. Agora, né? Se eu entrar com a mesma ação contra um banco, com o mesmo valor, se fosse, por exemplo, o valor de R$50 mil, eu pagaria 9.440. Veja que é quase o dobro, de 4.720 para 9.440, de acordo com cálculos aí da OAB. Então, é um projeto que vai alijar do acesso à justiça muita gente. Né? Você pensa, eu vou entrar com uma ação contra um banco porque está me cobrando aí juros sobre juros, anatocismo, o que é ilegal. Quando eu faço o cálculo de quanto eu vou pagar para ajuizar a ação, já desisto. Por exemplo, se eu for ajuizar uma ação contra um banco, questionando um contrato no valor, por exemplo, de R$5 mil, sabe quanto que eu vou pagar só de custas? 1.416. É muito dinheiro se você for falar numa ação de R$5 mil. É um absurdo isso, gente. A gente entende e espera que os deputados sensibilizem-se, que as entidades como a OAB e a Associação dos Advogados, que estão já em campo, intensifiquem esse movimento. É um absurdo o Tribunal de Justiça querer aumentar a sua capacidade financeira, a sua arrecadação, tungando o bolso dos cidadãos. Já passou dessa fase, gente. Nós temos que superar isso. O poder público ele tem que encontrar mecanismo de trabalhar com aquilo que tem em caixa, com aquilo que ele já arrecada. Chega de aumentar tributos, taxas, para você manter uma estrutura que, no final, a gente chega àquela seguinte análise. Será que funciona? Será que vale a pena a gente pagar tanto? É isso aí, Lígia. Fica para reflexão e a gente torce aqui para que os deputados sensibilizem e deixem essa matéria para a próxima legislatura. Então, eles estão propondo lá, inclusive, a Associação, né, dos Advogados está propondo que o Poder Legislativo faça antes uma audiência pública antes de levar esse assunto a plenário, o que é correto, deixa, então, a sociedade avaliar e levar as propostas, exatamente, né? Vai mexer com a sociedade, então que a sociedade participe de uma audiência pública. E nós estamos num momento difícil, financeiro, final de ano, todo mundo com dificuldade, o país saindo numa pandemia, mas saindo dos efeitos dela, e aí vem uma paulada dessa. É brincadeira, gente. Vamos aguardar, então, o desenrolar de mais essa história. Vamos. Edir Viegas, muito obrigada, então, pela sua participação aqui. Eu agradeço, Lígia, um bom dia a todos.